Hoje a gente vai falar sobre um dos momentos mais impressionantes da história da humanidade, o dilúvio. Esse relato, lá em Gênesis 6, não é só sobre destruição, ele é, acima de tudo, sobre fé, obediência e misericórdia de Deus. Noé pregou durante 120 anos. Imagine isso, um século inteiro falando da mesma mensagem, avisando que viria um dilúvio e que todos precisavam se arrepender. Enquanto ele construía a arca, cada martelada era como um sermão silencioso. Mas, em vez de acreditarem, as pessoas zombavam, riam, diziam que nunca tinha chovido antes e que aquilo era impossível. Mas chegou o dia em que Deus mandou Noé entrar na arca. Ele obedeceu, mesmo sem ver sinal de chuva. Entrou com sua família e com todos os animais que Deus trouxe. E aí aconteceu algo que deve ter deixado todo mundo em choque. A porta da arca se fechou sozinha, pela mão de Deus. Lá fora, o povo continuava zombando, até que começaram a cair as primeiras gotas de chuva. Eles nunca tinham visto aquilo antes. No início parecia algo comum, mas de repente o céu escureceu, o trovão ecoou e a chuva veio com força. As fontes da terra se romperam e em pouco tempo tudo virou caos. As pessoas tentavam fugir, gritavam, buscavam abrigo, mas era tarde demais. A porta da arca não se abriria mais. O tempo de arrependimento havia passado. Dentro da arca, Noé e sua família estavam protegidos. Os ventos rugiam, as águas subiam, mas eles estavam seguros porque obedeceram à voz de Deus. Durante 40 dias e 40 noites choveu sem parar. As montanhas foram cobertas, os vales desapareceram e toda criatura fora da arca pereceu. Ellen White descreve esse momento como um grande juízo, mas também como uma demonstração da paciência e justiça de Deus. Ele deu tempo de sobra para o arrependimento, mas o povo escolheu zombar. E mesmo assim, Deus preservou a vida daqueles que confiaram nele. Noé foi um exemplo de fé viva, fé que age, fé que obedece mesmo quando o mundo inteiro diz o contrário. E essa é a lição para a gente hoje. O verdadeiro crente não se guia pelas aparências, nem pela maioria, mas pela palavra de Deus. Quando tudo acabou, a arca estava flutuando sobre as águas, símbolo da salvação. Assim como Noé e sua família foram salvos por confiarem em Deus, nós também podemos estar seguros em Cristo, a nossa arca de salvação, mesmo que o mundo esteja desmoronando. Noé recebeu instruções detalhadas de Deus sobre como levar os animais para a arca. Cada espécie tinha que entrar em pares, macho e fêmea, para garantir a sobrevivência e a continuação da vida após o dilúvio. Deus cuidava de cada detalhe, mostrando que ele é preciso, organizado e sempre atento à preservação da vida. A obediência de Noé nesse momento não era apenas literal, mas também de confiança. Ele não questionou, não tentou mudar nada. Apenas seguiu cada orientação divina. É interessante pensar como Noé tinha que lidar com tantas tarefas ao mesmo tempo. Organizar os animais, garantir comida, espaço e segurança para todos dentro da arca e ainda manter a fé firme enquanto o povo lá fora zombava. A Bíblia e Ellen White destacam que a fidelidade de Noé era visível. Ele vivia sua fé no dia a dia. Cada ato de preparação para o dilúvio era um testemunho silencioso, um aviso para o mundo que ainda podia ouvir e escolher obedecer. Mas o tempo para arrependimento estava se esgotando. Mais do que apenas obedecer às regras de entrada dos animais, Noé nos dá o exemplo de uma vida totalmente entregue a Deus. Ele confiou que, seguindo as instruções divinas, estaria seguro e cumpriria o propósito de preservar a criação. E isso é algo que podemos levar para a nossa vida hoje. Confiar, mesmo quando não entendemos completamente as circunstâncias, e obedecer à palavra de Deus com fé. Cada passo de Noé dentro desse processo mostra que Deus honra a obediência fiel. Ele cuida daqueles que o obedecem e garante a continuidade de vida, mesmo em meio à destruição do pecado. E é por isso que a história do dilúvio continua sendo tão poderosa. Não é só sobre julgamento, mas também sobre a segurança de quem confia e segue a Deus de coração. A cada nova etapa da preparação da arca, Deus mostrava que ele é um Deus de ordem, de cuidado e de propósito. Noé não estava apenas construindo um grande barco, ele estava cumprindo uma missão de vida. Gênesis nos mostra que enquanto o mundo seguia no seu caminho de rebeldia e incredulidade, Noé seguia firme, obedecendo à voz de Deus. Enquanto ele recolhia os animais e organizava tudo dentro da arca, o povo lá fora ria. Eles zombavam, diziam que aquilo era loucura, que nunca viria chuva nenhuma.
E é triste pensar que, mesmo com tantos sinais e tanto tempo para se arrependerem, as pessoas preferiram continuar na incredulidade. Ellen White comenta que a geração de Noé estava mergulhada no pecado e no orgulho. A ciência, a força e o prazer eram os deuses daquele tempo. Eles se achavam sábios demais para acreditar em algo que não podiam ver. E o mais impressionante é que, mesmo assim, Deus esperou pacientemente. Durante todos os anos da construção da arca, Noé pregava e chamava o povo ao arrependimento. Mas a voz da verdade foi ignorada. O mundo estava tão endurecido que a chuva só seria acreditada quando já fosse tarde demais. Quando o dia chegou e Deus mandou que Noé entrasse na arca com sua família, foi um momento solene. A porta ficou aberta por 7 dias. 7 dias de silêncio, sem chuva, sem sinal no céu. E as pessoas zombavam ainda mais, dizendo que Noé era um fanático. Mas no 8º dia, o primeiro trovão ecoou. As nuvens negras começaram a se formar e todos viram que a palavra de Deus era verdadeira. Essa história mexe com a gente, porque mostra que o tempo da graça também tem um limite. Assim como na época de Noé, hoje Deus também está chamando o mundo ao arrependimento, mas muitos ainda preferem ignorar. A fidelidade de Noé é um lembrete para nós. Mesmo quando o mundo inteiro parece ir na direção contrária, ainda vale a pena obedecer. Ele e sua família foram salvos não por sorte, mas porque confiaram e viveram conforme a vontade de Deus. Enquanto Noé terminava de organizar tudo dentro da arca, algo extraordinário começou a acontecer. Os animais vieram. Não porque Noé os caçou, mas porque Deus os trouxe. Era uma cena que ninguém jamais tinha visto. Casais de aves, répteis e mamíferos de todos os tipos caminhando em ordem, entrando na arca tranquilamente. Ellen White descreve esse momento como um testemunho poderoso da presença de Deus. Os homens e mulheres que zombavam de Noé viram com os próprios olhos algo sobrenatural. Mesmo assim, continuaram incrédulos. É impressionante como o coração humano pode se endurecer diante das evidências mais claras. Quando todos os animais estavam dentro e Noé e sua família entraram, Deus mesmo fechou a porta. Essa frase é muito forte. Não foi Noé quem fechou, foi o próprio Deus. Isso mostra que é chegado o fim do tempo de graça para aquela geração. Por 7 dias nada aconteceu. O céu continuava limpo, o sol brilhava e o povo ria mais ainda. Alguns talvez chegaram a pensar, se Deus fosse real, a chuva já teria vindo. Mas no 8º dia, o impossível aconteceu. As fontes do grande abismo se romperam e as comportas do céu se abriram. Começou a chover e a terra começou a tremer. As pessoas correram, gritaram, subiram em telhados e montanhas, buscando abrigo, mas já era tarde demais. Ellen White fala que muitos se lembraram das palavras de Noé, mas a porta estava fechada. Ninguém mais podia entrar. A água foi subindo e tudo o que parecia firme começou a desmoronar. O que antes era motivo de riso virou desespero. O som das gotas virou trovão. O mundo inteiro mergulhou em caos. Mas dentro da arca havia paz e segurança, porque ali estava a presença de Deus. Essa parte da história nos faz pensar. O mesmo Deus que salvou Noé é o que hoje está chamando a gente para entrar na arca da salvação, que é Cristo. Fora dele, o mundo pode até parecer seguro, mas na hora da provação, só quem estiver ao lado de Jesus permanecerá em pé. A chuva não parava. O céu parecia ter se aberto completamente, e as águas vinham de todos os lados. O que antes era uma terra firme, agora estava coberta. As montanhas mais altas desapareceram sob as ondas. A Bíblia diz que tudo que tinha fôlego de vida pereceu. Ellen White descreve que o cenário era de dor e arrependimento tardio. Homens e mulheres tentavam alcançar os lugares mais altos, mas já não havia onde se esconder. As risadas e zombarias que antes enchiam o ar agora se transformaram em gritos de desespero. Mas dentro da arca a cena era diferente. Lá dentro havia luz, paz e segurança. O balanço das águas era forte, o som da tempestade assustador, mas Noé e sua família estavam nas mãos de Deus. O mesmo Deus que julgava o pecado também era o Deus que salvava os fiéis. A mensagem é clara. O dilúvio não foi apenas um castigo, mas também uma nova oportunidade para a humanidade recomeçar. Era como se Deus estivesse limpando o mundo do mal
para dar uma chance à esperança. E se a gente parar para pensar, o dilúvio também é um símbolo do que está por vir. A Bíblia fala de um outro juízo, não mais com água, mas com fogo. E assim como Noé foi chamado para entrar na arca, Deus hoje nos chama para entrar em Cristo, a única segurança verdadeira. A fidelidade de Noé mostra que, mesmo quando ninguém mais acredita, vale a pena confiar em Deus. Porque a fé que permanece firme em meio à tempestade é a fé que será recompensada com salvação. Agora eu te convido para orar comigo. Vamos orar? Senhor, assim como tu salvaste Noé e sua família no meio do dilúvio, salva também a nós. Ajuda-nos a confiar nas tuas promessas, mesmo quando o mundo duvida. Que o nosso coração esteja firme em Cristo, a nossa verdadeira arca. Em nome de Jesus. Amém.